Sou a doutora Ângela Dazenbrock, médica oncologista do Hospital Erasto Guettler. Para o câncer de mama, a gente inicia o diagnóstico a partir de uma biópsia. Geralmente ela é realizada a biópsia da mama, ou por um nódulo suspeito, uma área suspeita que foi detectada no exame clínico, ou por uma mamografia. É realizada esta biópsia, que é a retirada de um pequeno pedacinho desse tumor, que é enviado para um laboratório de patologia. Em algumas situações, a gente precisa também fazer a biópsia da axila, porque pode ter algum linfonodo, ou que a gente também chama de íngua suspeita, ou de alguma outra área do corpo. Esse material ele é enviado para esse laboratório de patologia, onde é realizado um exame que nós chamamos de exame anatomopatológico. E esse exame ele é realizado para detectar se há ou não a presença de células malignas. Se esse exame detectar estas células malignas, é então realizado um segundo exame neste mesmo laboratório de patologia, um exame que nós chamamos de exame imunohistoquímica. Então, a partir dessa biópsia que já está lá no laboratório, a gente realiza mais este exame imunohistoquímico, que ele nos fornece mais detalhes sobre esta biópsia e este tumor, essas células tumorais. Depois disso, a paciente precisa então realizar alguns exames de imagem e uma avaliação clínica para a gente realizar o estadiamento. O que é isso? A gente precisa saber se este tumor, se ele está localizado somente na mama, se tem alguma outra íngua próxima dele que tem alguma célula suspeita, ou se pode ter ido para algum outro órgão do corpo do paciente. Depois de feito todas essas etapas, então a paciente passa para uma avaliação realmente clínica, para a gente saber se tem algum outro problema de saúde, alguma outra situação clínica, e a partir de então que é definida a estratégia de tratamento do paciente. O paciente precisa primeiro passar por esse estadiamento clínico, essa avaliação clínica, e a partir de então as estratégias elas podem contemplar cirurgias, quimioterapia, alguns pacientes precisam também receber radioterapia, né? E depois disso tudo, alguns pacientes também precisam receber hormonioterapia, que são remédios que o paciente às vezes precisa tomar por um período mais prolongado, a fim de evitar que o tumor retorne. Existem várias classes de quimioterápicos que são utilizados, então quimioterápicos que são utilizados na veia, mas existe uma gama muito grande de novos medicamentos hoje. Inclusive a própria classe de hormonioterapia, que são esses comprimidos via oral que nós chamamos, né, e que nós prescrevemos para o paciente tomar em casa. Existem novos medicamentos que são associados com essa hormonioterapia que podem ser utilizados, de novo, a depender do estadio e tem que ser individualizado esse tratamento. Existem também novas classes agora de imunoterapia, que são remédios também que nós fazemos na veia e que são medicamentos que auxiliam o próprio sistema imunológico do paciente a combater o câncer. Então, para alguns subtipos histológicos, que nós chamamos dos tumores triplo negativos, já existe a indicação a depender do estadio clínico do paciente. Existem também algumas terapias-alvo, que são outros medicamentos de última geração para alguns pacientes que têm algumas mutações específicas. Ou seja, o tratamento ele tem que ser todo individualizado, tem uma gama muito grande de novos medicamentos já aprovados e alguns novos medicamentos que a gente está esperando aprovação para melhorar o tratamento e a possibilidade de cura de todos os pacientes. Então, todo novo medicamento, nova tecnologia que é incorporada na saúde como geral, ela precisa passar por algumas avaliações clínicas e alguns estudos clínicos que nós chamamos, né? Isso tudo ele é extremamente organizado pelos centros de pesquisas em vários hospitais no Brasil e no mundo, e todo medicamento novo, então ele entra dentro deste protocolo para a gente avaliar se ele realmente funciona, qual é o nível de toxicidade. E a partir destas pesquisas é que a gente consegue incorporar esses novos tratamentos beneficiando os pacientes. Então aqui dentro do Erasto a gente tem o prazer de ter esse centro de pesquisa, onde a gente tenta trazer o maior número destes estudos clínicos, para que a gente possa recrutar o maior número de pacientes, oferecer essa possibilidade, né, para o paciente.
para que ele também possa ter o acesso, né, a esse estudo clínico, mas também para colaborar com a medicina como um todo, para que a gente tenha essas novas tecnologias e aprovação desses novos medicamentos. O que a gente viu e o que a gente está vivendo nos últimos 10, 5 anos dentro da oncologia é algo surpreendente. A quantidade de novos tratamentos beneficiando os pacientes realmente, então a gente vê uma mudança totalmente de paradigma. Essa conversa tem que ser muito aberta, mas de uma maneira também muito positiva. Eu acho que o que a gente precisa quebrar esse tabu é a palavra câncer. Ela é uma palavra, ela não é uma sentença, é um diagnóstico que o paciente vai ter, assim como ele pode ter outros diagnósticos de outras doenças e que vai ser tratado, né? E a gente, eu acho que com muita alegria, assim, a nossa missão aqui também colocar para o paciente que os tratamentos eles estão não só melhores em relação à eficácia, mas eles estão cada vez menos tóxicos e que a gente tem uma equipe multidisciplinar enorme aqui no hospital justamente para estar com o paciente nessa jornada, nessa trajetória, para que ele passe por isso, contando sempre com o apoio de toda a equipe do hospital, equipe multidisciplinar, para que a gente tenha um melhor desfecho, realmente o melhor para o paciente. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre pontuar para o paciente que vai ter essa fase mais intensa do tratamento. Quando a gente está falando de câncer de mama, geralmente contempla quimioterapia, cirurgia, radioterapia, e essa fase é realmente uma fase mais intensa do tratamento. Depois o paciente vai utilizar, não para todos de novo, mas para uma parcela importante dos pacientes, a hormonioterapia por pelo menos 5 anos. Mas o que é muito importante a gente falar é que depois desse período mais intenso que a gente acabou de citar, é muito importante fazer o acompanhamento regular, os exames regulares, conhecer o seu corpo, estar atento ao seu corpo, praticar atividade física, que hoje a gente sabe que a atividade física ela é benéfica em todos os sentidos, inclusive no tratamento e no pós-tratamento dos pacientes. É muito importante a gente conversar com os pacientes também sobre qualidade de vida. Como que está o sono desse paciente, como que está o dia a dia, a sua família, os seus sonhos, os seus planos e várias questões em relação à qualidade de vida, inclusive sobre sexualidade, fertilidade, todos esses tópicos eles precisam ser conversados e precisam ser contemplados. A equipe, novamente, a equipe multidisciplinar, ela integra todo esse cuidado de qualidade de vida e especialmente do acompanhamento do paciente. Nós já temos vários estudos, né, mostrando o benefício de qualidade de vida e não só de qualidade de vida, né? Agora a gente está tendo estudos mais avançados, mais pormenorizados que mostram que o tratamento, inclusive, ele pode ser em algumas situações até mais eficaz nos pacientes que fazem atividade física, né? Especialmente com boa alimentação associada, suspender o tabagismo, isso é muito importante. Evitar o consumo de bebida alcoólica. Então, essa associação de uma boa qualidade de vida traz um benefício muito importante de qualidade. De novo, o sono dos pacientes geralmente melhora, alguns efeitos colaterais que podem ser do tratamento são minimizados. Então, isso é muito importante a gente citar. Cada vez mais a gente fala e não só fala, a gente incentiva. Se pudesse prescrever, a gente prescreveria, né? Atividade física também.